Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Django. E nessa aula nós vamos começar então a proteger os dados, né, dos usuários ali que não têm acesso àqueles dados. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, não sei se a letra está muito pequena para vocês aí. Aqui eu estou acessando como Jorge, sendo que eu sei, né, porque na aula passada nós fizemos isso, cada tópico aqui está relacionado a Jefferson e não a Jorge. Então o Jorge não podia ter acesso a isso aqui, beleza? Então vamos proteger esses dados, né? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, o meu editor de código e eu vou abrir as views aqui de Learning Logs, beleza? Learning Logs, que é onde estão as views aqui que são acessadas somente por quem está logado, tá? Aqui é Topics, Topic e por aí vai. E eu vou alterar algumas views aqui, né? Então vamos lá. Na verdade a gente vai alterar praticamente todas elas que precisam estar logadas, nós vamos alterar alguma coisa. Beleza. Então vamos lá, vou começar por Topics, né? Quando eu faço algum acesso aqui, ó, quando eu acesso, na verdade, ali aquela página de Topics, o que ele me traz? Opa, peraí. O que ele me traz? Eu clico aqui em Tópicos e ele me traz todos os tópicos, que é justamente isso que meu código está fazendo. Ó. Ele me traz aqui, ó, todos os tópicos que estão lá no Model Topic e ele ordena pela data. É só isso que ele está fazendo. Então, independente de qual é o usuário, ele vai trazer todos os tópicos. Então, eu preciso alterar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um filter antes do order by. Então, antes de ele ordenar todos os tópicos, eu vou filtrar. E eu vou filtrar pelo seguinte. Eu quero verificar se o dono, né, se o owner daquele tópico, ele é o usuário. Tá? E só assim eu vou permitir que ele veja, né, eu vou trazer ali os dados para ele. Então eu vou procurar aqui, eu vou filtrar pelo owner, beleza? Como que eu pego aqui o usuário? Request.user, né? Ele não tem que estar logado para acessar aqui, então existe um usuário aqui nessa página. Request.user vai me trazer o usuário. E aí eu vou comparar com o owner. Isso aqui é um filtro que eu estou fazendo. Beleza, então eu estou pegando todos os objetos que tem como owner o usuário que está fazendo a requisição. E aí só depois eu faço uma ordenação pela data. Vou salvar. E se eu atualizar aqui, olha, eu não tenho mais tópicos nenhum. Porém, veja bem. Deixa eu ver se eu ainda... Aqui, beleza. Eu estou com essa URL aqui, ó. Eu modifiquei a URL, eu acrescentei um ID. Se eu der um Enter aqui, eu ainda consigo acessar o tópico. Eu consigo acessar o primeiro tópico. Então não fez muita diferença, digamos assim. Maquiou um pouquinho, né? Cliquei em tópico, não vejo nada. Mas eu ainda consigo acessar pelo URL. E isso não é bacana. Isso traz uma certa, digamos... Isso traz um certo problema, porque você ainda está deixando o dado de todos os usuários exposto. Qualquer um consegue acessar desde que consiga a URL. Então, o camarada pode fazer várias tentativas aqui até encontrar a URL certa e acabar acessando um dado que ele não poderia. Beleza? Mas, de qualquer maneira, visualmente aqui já está correto, porque eu não estou vendo nenhum tópico adicionado para Jorge. Se eu sair e entrar como Jefferson, eu consigo ver aqui em tópicos todos os tópicos porque estão relacionados a ele. Beleza. Vou voltar aqui, vou entrar como Jorge novamente. Não tenho nenhum tópico. Tá, mas ainda assim eu tenho um problema para resolver, né? Que é justamente aquela situação ali da página Topics, né? Ou melhor, do tópico. Né? Eu consigo ver o tópico. Lembrando que o tópico é outra view, não é mais Topics, tá? Então essa página Topics, que foi a primeira aqui que a gente resolveu o problema, essa aqui, né, Topics, é justamente essa view que a gente mexeu aqui. Agora, essa outra view que eu quero alterar, né, que quando eu coloco o ID, né, deixa eu voltar aqui, ó, opa. Quando eu coloco o ID, essa outra view, quem é responsável por essa página é essa view aqui, ó, Topic.
beleza? Então aqui eu consigo pegar, eu pego inclusive o ID, tá vendo? É justamente aquela página ali. Eu coloco o ID aqui na URL, ó. Nesse caso aqui o ID 1. Feito isso, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui também. Antes, eu vou fazer uma importação, tá? Por quê? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que depois que eu pegue aqui, ó, eu vou pegar todos os tópicos, né, relacionados ali. Peguei o tópico, eu quero verificar se aquele tópico pertence ao usuário que está fazendo a requisição. Se aquele tópico pertence ao usuário, beleza. Aí mantém o código, continua o código, e aí eu vou renderizar aquilo lá na página lá. Agora, se não pertence, eu quero que ele me redirecione para um 404, que é um erro um erro que diz que a página não foi encontrada, beleza? O 404 é um erro padrão para dizer que a página não foi encontrada. E o nosso Django, ele já tem uma página, uma página específica de 404. Eu vou colocar aqui a página padrão do Django, mas você pode criar uma também sem problema nenhum. Você pode criar uma página do Django, pelo Django aqui, um template de 404, personalizado do teu jeito, bonitinho, uma página 404 ali, HTML, tudo bonitinho. E aí, quando você verificar que esse usuário, igualzinho a gente vai fazer aqui agora, você verificar que esse usuário ele não é o dono do tópico, você pode fazer um HTTP, redirect, reverse, igualzinho a gente já está acostumado, né? Isso aqui, ó. Você pode fazer um return desse aqui. E aí redirecionar para esse 404, sem problema nenhum. Tá? E aí ele vai redirecionar para essa página personalizada que você fez. Beleza, nesse caso aqui nós vamos utilizar o 404 padrão do Django, beleza? Então, eu vou aqui, ó. É do próprio módulo HTTP, onde eu já tenho o HTTP Response Redirect. E aí eu vou pegar aqui o HTTP 404. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Topic. E aqui em Topic, eu vou fazer o seguinte. Logo depois de Topic, eu vou fazer um if. Deixa eu colocar um comentário, né? Garante que o assunto pertence ao usuário atual. Eu vou fazer um if da seguinte maneira. Ele não pegou aqui o topic? Ó, ele pegou o topic. Beleza. Esse topic possui um dono. Então eu vou verificar topic dono, né? Winner, que é o campo que a gente colocou. Aí eu quero saber, esse dono aqui desse tópico, ele é diferente de quem está fazendo a requisição? Ou seja, request user. Se ele for diferente, isso aqui vai dar true. E aí ele vai entrar nesse if. Se ele entrar no if, eu vou fazer isso aqui, ó. Raise, né? HTTP 404. Esse raise aqui, ele vai me redirecionar para o 404 padrão do Django, beleza? Que eu acabei de importar. Simples assim. Essa view aqui agora está protegida, tá? Então, se eu entrar aqui agora, deixa eu atualizar, ó, ele já me levou para o 404. Página não encontrada, tá? Essa página do Django eu não gosto muito. Eu, sinceramente, eu acho que eu preferiria, né, fazer aqui uma página personalizada de 404 e redirecionar para essa página personalizada, né? Mas, beleza. Vou voltar para a página inicial. Através da URL aqui, ó, apaguei e dei um Enter só. Nada demais. E eu ainda preciso proteger alguma coisa. O que eu vou proteger aqui, né? Eu preciso proteger o Edit Entry, tá? Que eu vou utilizar essa mesma lógica aqui, ó. Eu vou copiar, tá? Eu vou copiar isso aqui e vou colar lá no Edit Entry da mesma maneira. Aqui, ó, abaixo de Topic, eu colo o Edit Entry. Ou seja, se não pertencer, o tópico não pertencer ao usuário, ele nem continua, ele nem vai receber os dados do post, ele nem vai verificar nada de dados de formulário, nada disso, ele já vai direto para o 404, beleza? Vou salvar aqui.
Beleza, beleza. Então nós já protegemos aqui os dados, né? Já resolvemos o problema de mostrar somente o que pertence àquele usuário, já protegemos a página do tópico individual, né? Onde aparece só aquele tópico, e protegemos também a página de edição daquele tópico. A página New Entry, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu sair aqui, entrar como Jefferson, que eu quero fazer um teste aqui. Pegar um tópico aqui e vou vir aqui nesse adicionar aqui, beleza. Deixa eu copiar esse negócio e eu vou sair e vou entrar agora como Jorge. E olha só que interessante, eu também consigo acessar o tópico aqui do Jefferson, né? O New Entry. Então eu devo proteger esse New Entry também, beleza? Eu não posso deixar de proteger esse New Entry. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar isso aqui, vou copiar, vou vir aqui em New Entry. Antes de tudo aqui, ó, depois do topic, eu vou colocar essa mesma situação aqui, tá? Para ele proteger. Vamos ver agora. Se eu atualizar, ele me dá um 404 aqui também, beleza? Então, eu não consigo mais entrar mais naquele New Entry, não consigo entrar mais nas páginas que me mostram dados, né, que me trariam dados ali de um outro usuário, beleza? Beleza. O new topic mantém, porque o new topic não vai carregar nenhum outro tópico, ou seja, ele é justamente para criar novos tópicos. O tópico nós mudamos. Topics também mudamos. Mudamos o edit entry. Mudamos o new entry. Tá faltando o que aqui? Né? O index, lógico, a gente não vai precisar mudar, porque não tem nada a ver. Esse new topic, né? O que tem de errado aqui, né? Se eu agora for criar um tópico aqui, como Jorge, né? O que vai acontecer? Ele vai utilizar, provavelmente ele vai utilizar aquele padrão lá, aquele ID padrão, né? Aquele valor padrão que a gente colocou quando a gente fez a migrate, que é o valor do Jefferson, né? É o ID do Jefferson. Então eu preciso dar um jeito de que, quando eu quiser adicionar um novo tópico, que o meu formulário seja salvo com o owner, né, o dono, Jorge. E quando eu estiver logado como Jefferson, que ele salve como Jefferson. Quando eu estiver logado como admin, que ele salve como admin. Então eu preciso modificar essa view para isso. Eu preciso fazer com que essa view ela salve esse formulário, né, de maneira que ela faça essa alteração. Ela salve como o dono ali daquele tópico, aquele usuário que está fazendo a requisição. Beleza, onde que eu vou alterar aqui? Né? Eu vou fazer a alteração aqui dentro, olha. Aqui dentro do if, né, se o formulário for válido, ou seja, eu vou fazer a verificação no formulário e tudo mais e tal. Então, só se o formulário for válido que nós vamos salvar o formulário com o dono sendo o usuário atual. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, esse form.save. A gente até fez uma coisa parecida aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui nas novas entradas, né? Quando a gente faz as novas anotações, nós fizemos aqui, ó, um form.save e aí um commit false. Por que fizemos isso? Porque a gente queria só receber os dados do formulário, mas não queria salvar de cara. Então a gente queria criar o objeto sem salvar de primeira, né? A gente queria criar e fazer um pré-salvamento. Aí a gente pegou, alterou o tópico e depois sim fez o salvamento. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui no new topic, só que nós vamos fazer o que? Nós vamos alterar o dono, né? O owner, beleza? Então eu vou criar aqui uma variável chamada new topic, new underline topic,
que vai receber o form.save, só que lembre de colocar dentro aqui do save o commit, passar o commit false, tá? O commit como falso. Beleza. E aí eu vou pular a linha, eu vou para a próxima linha aqui, e a minha próxima linha vai ser o quê? O new topic. Ou seja, esse objeto que eu criei aqui em cima, com os dados do formulário, eu quero alterar o owner, né? Por quê? Quando a gente manda o formulário, a gente não manda essa informação aqui. A gente não manda o owner. No nosso formulário do new topic não tem o owner, né? Deixa eu até olhar aqui, ó. Ó, nós só temos o tópico, mais nada, tá? Então aqui eu consigo fazer essa alteração, ó. Eu vou incluir no meus dados de formulário o campo owner. E qual vai ser o valor que eu vou passar para ele? Eu vou passar justamente o request.user, que é o usuário atual. Então eu vou receber aqui, ó, o usuário atual vai ser passado para dentro de owner. Beleza, agora sim eu posso salvar. E aí quando eu salvo, new topic, save, né? É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Eu estou fazendo um save, só que agora eu não estou passando nada, então ele está entendendo que é realmente para salvar. Beleza? Vou salvar isso aqui. Fizemos todas as alterações necessárias. Tá? Então vamos só revisar aqui. Primeiro a gente fez um filtro para poder pegar só os dados referentes àquele usuário atual que está fazendo a requisição. E aí depois nós protegemos as páginas, né? Ou seja, se o usuário tentar acessar uma página, a página topic, sem ser o dono daquele tópico, ele vai ser jogado para 404. A mesma coisa em new entry, a mesma coisa em edit entry, beleza? E agora nós fizemos uma alteração que foi aqui, ó. No formulário do novo tópico, eu acrescento o dono do tópico, que é o usuário, né? Só um detalhe, aqui eu botei topic, tá errado. Opa, não, tô em new entry. Ó, aqui, ó, new topic owner. Aí ele recebe o usuário, né? Request user para dentro de owner e aí sim eu salvo. E feito isso, eu consigo, vamos fazer um teste aqui agora, ó. Eu vou vir aqui, deixa eu vir da página inicial, né? Então eu consigo aqui acessar tópicos, não tem nenhum tópico. Aí eu vou vir aqui e vou criar um tópico novo, português. Vou adicionar. Ele adicionou um novo tópico e apareceu só o português. Beleza. Vou clicar aqui em português e ele me mostra o tópico português. O ID é 6. Vou até copiar isso aqui para vocês verem uma coisa depois. Ó. E quando eu adicionar uma nova anotação, ele vai vir aqui, português, e eu posso adicionar aqui uma anotação. Ó, tem aula segunda, sei lá, né? Vamos botar isso. Vou adicionar e ele fez aqui a anotação. Beleza. Volto para tópico, só tenho português, clico português, tenho a anotação. Consigo editar a anotação, tem aula segunda, às 19 horas. Opa, às 19 horas. Vou salvar e tá aqui, tudo bonitinho. Tá? Então, tanto em novas anotações, quanto editar as anotações, eu consigo fazer aqui bonitinho. Né? Agora eu vou entrar aqui no... sair, né, da nossa página e vou entrar como Jefferson. Opa. Beleza, quando eu clico aqui em tópicos, vocês percebem que não tem aqui o tópico português, porque o tópico português é de Jorge. Beleza, lembra daquela URL que eu copiei? A URL que eu copiei era do tópico lá do Jorge, né? E aí ele me dá aqui o 404, tá? Beleza, vamos adicionar aqui uma anotação. E aquela URL, deixa eu voltar aqui, deixa eu copiar e colar de novo aqui. Ó, aqui, na verdade, eu copiei a de topics. Vamos ver a new entry. New entry. Ó, também me dá um 404. Então eu não consigo acessar, né, outras URLs, ou melhor, outros tópicos que não pertencem a mim, tá? Então aqui eu posso adicionar
aula sexta. Ó, então, matemática aqui, eu anotei alguma coisa. Posso adicionar uma nova, ou eu posso editar essa aqui. Aula sexta, às 19 horas. Tá? Vem aqui em tópicos. Tudo bonitinho. Tudo funcionando. Beleza, então, nossa aplicação está praticamente pronta, né? O que falta da nossa aplicação aí é somente e tão somente a estilização. Tá? Então, nós finalizamos esse módulo de criação de usuário, onde nós criamos um usuário, nós demos a ele as permissões necessárias para acessar somente os dados que correspondem a ele, e nós fizemos todas as modificações necessárias para que as páginas fiquem protegidas, caso o indivíduo ele não esteja logado. E aí nós temos, então, uma aplicação totalmente funcional. O que nós precisamos agora é estilizar, beleza? E depois nós vamos, obviamente, colocar para rodar isso aqui em um servidor bonitinho, funcionando, legal. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço, fiquem todos na paz.